Amigos, vocês não imaginam, eu acho que imaginam, o quanto é prazeroso estar aqui mergulhando no espelho. Hoje, estou profundamente mexido, porque voltei no espelho. Estou um pouquinho ainda, há muitos anos atrás. Eu sei que esse papo está meio estranho, não está muito coerente, mas há 38 anos atrás, eu estava trabalhando na FEBEM, estava como monitor na FEBEM, e fazendo teatro com os garotos, desejando recuperá-los. A FEBEM, na época, era uma instituição de menores infratores, extremamente carentes. Alguns diziam que tinham até cometido crimes. Não sei se é verdade ou não, mas muitos diziam isso. Eles eram socialmente muito marginalizados. E eu estava lá, no pavilhão, se eu não me engano, pavilhão F, com um grupo de garotos trabalhando, fazendo teatro. Mas meu teatro é muito pequeno, né? Eu não tenho grande experiência, mas para o papel que eu estava assumindo, estava muito bom. Mas era necessário fazer o espetáculo e mostrar para as pessoas, mostrar para a sociedade que aquele trabalho existia, que a FEBEM existia e que ela podia recuperar os menores, ou, no mínimo, tentar essa recuperação. E foi necessário ser contratada uma grande diretora de teatro. Além de grande diretor de teatro, um grande diretor de teatro. E ficamos esperando esse grande diretor que ia fazer um espetáculo, ia mostrar tudo isso. E chegou uma grande atriz e diretora, que chegou, e uma pessoa extremamente forte, porque ela veio, enfrentou os pavilhões e fez um trabalho lindíssimo. E eu fiquei ao lado dela. E juntos, eu como praticamente assistente, e fizemos um trabalho lindíssimo, muito bonito na FEBEM, que deu um grande espetáculo, e depois um grupo de pagode da época, né? Foi tudo muito interessante. E hoje eu tenho o prazer, me sinto honrado em recebê-la, mergulhando no espelho. Estou aqui com esta pessoa que tem um coração enorme, que eu amo muito, e que tenho certeza que vocês amam muito também, porque ela foi e é muito importante na história do teatro e na história da televisão brasileira. Ana Maria Dias. E aí, Aninha, meu amor. Nossa, que bom estarmos aqui, né? Nos encontramos um pouquinho em alguma estreia, em programas de rádio, assim, eventualmente, mas esse encontro tete-a-tete, não. Não. Muito bom. Você não mudou nada, viu? Você também não mudou nada. Continua. Ainda bem, né? Linda. Mudamos, sim, mas estamos vivos. Como você se sente aqui, no Mergulhando no Espelho? Está disposta a mergulhar no espelho, falar um pouco de você, que as pessoas estão curiosas. Eu mergulho no espelho diariamente. Você gosta de espelho, Aninha? Eu gosto, lógico. Você é vaidosa? Muito. Pô, muito. Que bom, né? Muito. Eu tenho espelho dentro, tenho espelhinho para passar batom, tenho espelhinho para passar pó. Que ótimo. Tudo na bolsa. E raramente, claro que quando eu saio de manhã, assim, à tarde, para algo eventual, mas aí eu saio sem maquiagem, mas raramente eu saio sem maquiagem. E quando eu viajo, o que eu mais gosto de comprar é maquiagem, por incrível que pareça. Fora livros, essas coisas, músicas, tudo mais que eu gosto. Mas é isso. Genoro, enorme trabalho nós tivemos e prazeroso. Mas um trabalho profundo e um trabalho que resultou, né? Você sabe que resultou no livro, você está citado. E a Silvinha Borges, que também foi nossa companheira, né? Atriz,
assistente social. E foi um trabalho deslumbrante. Eu tenho um enorme prazer em estar aqui, mergulhando no espelho com você, no nosso espelho. Eu ia falar da Silvinha Borges, lógico que eu ia falar, porque é uma pessoa muito querida. Querida, e faz falta no cenário artístico, mas ela deu uma afastada geral. Deu uma mudança. Vamos respeitar. Lógico, às vezes. Dela. Ela já cumpriu a missão dela. Eu acho que poderia estar mais atuante no palco. Ela é uma excelente atriz, uma excelente pessoa, mas ela é uma excelente pessoa, inclusive, você sabe, né? Nós trabalhamos. Sei, lógico. E aí, mas ela foi opção, escolha, respeito. Certo. Aninha, eu pedi para meus amigos aqui. Oi. Nossa. Olha, nós sem a técnica não somos nada. Não somos nada. Os profissionais que nos colocam no ar, importantíssimo. Ele vai mostrar para aqui para a gente, passar algumas coisas suas, né? Vamos lá, meu querido? Olha, aqui está a capa do livro que você escreveu, não é? Me fala um pouquinho sobre esse livro. Olha que título lindo, gente. Me leva nos braços, me leva nos olhos. Eu peguei esse título daquela música que nós usávamos no final do espetáculo, lembra? Me leva nos braços, me leva nos olhos, me leva por onde você andar. Era muito bonita a música. Nós sempre usávamos, né? Então, eu usei o mesmo título, né? Falei com os autores e aí tudo bem. Esse livro, eu fiquei devendo esse livro durante um bom tempo. Eu não tinha um espaço hábil para poder escrever. Mas quando eu fui trabalhar na editora Vida e Consciência, eu já tinha escrito uma grande parte do livro. E eu conversei com a dona Zíbia Gasparetto e com a Silvana Gasparetto, que comandavam a editora, isso um pouco antes de eu ser convidada para implantar uma TV web lá, que eu fiquei 2 anos. Certo. E aí eu falei do livro, ela falou, não, traz aqui, que a gente vê... Porque é um livro mais dentro de uma realidade, não é um livro que tem... Você pode extrair muita espiritualidade, daí, se quiser. Lógico. Mas eu narro os fatos cotidianos e sem... pegar uma vertente espiritualista, nada. E a editora Vida e Consciência é muito voltada a esses livros. Mas eles acabaram criando um espaço, e editaram e lançaram o livro. Agora a editora Vida e Consciência, a dona Zíbia, faleceu, eles ajustaram, né, a editora, antes era gráfica, editora, agora é só editora, e aí a primeira edição do livro se esgotou e eles me liberaram, eu pedi liberação também, para fazer a segunda edição em outra editora, ainda não cuidei disso. Mas o livro narra toda a nossa história, viu? Eu sei que esse livro tem um pedaço da minha vida lá, não é só ser um pedaço. Com certeza. É incrível isso, e eu fiquei surpreso que eu fui na tarde de autógrafo, lá está na noite, já era noite, era noite. E eu cheguei, quando recebi o livro, que eu fui olhar, ele foi, né? Eu tirei. Naquela época não tinha celular, né? Se tivesse, ele estava a gente endereçado teria a algumas registrado pessoas, muito mais, né? registrado, e eu estava lá no livro, eu digo, gente, eu sou personagem desse livro. Eu fiquei tão surpreso. Não, você é personagem, não. Você é ponto essencial no livro, porque você me abriu as portas. Eu não conhecia nada da FEBEM. E eu estava no Rio de Janeiro, estava procurando um apartamento para morar lá, porque a Tupi tinha fechado e eu tinha que continuar trabalhando, e lá que estava a Globo, e as pessoas tinham ido para lá, os técnicos, os diretores, tal, da Tupi, alguns autores também, e eu ia me estabelecer lá. E daí eu recebi um telefonema do Dr. Nazir para eu falar com ele na FEBEM, que ele tinha assumido e tal. E daí eu fui. E daí eu fiquei 2 anos como coordenadora de 2 anos. Nós trabalhamos juntos 2 anos, 2 anos, né? E fizemos muita coisa. Muita coisa. Esse espetáculo que você citou, ele até saiu da FEBEM. Nós conseguimos... Você lembra disso? Lembro, né? Nós conseguimos uma autorização, né, para que todos saíssem, e foi um grupo de teatro de lá. E fomos a Ribeirão Preto, fomos a Campinas, fomos a São José do Rio Preto. Nós viajamos com a peça Menino de Rua. Você lembra? Foi tão linda. Foi muito bonito. Nossa.
Eu não sei onde foi parar esse vídeo. Você tem? Não tenho. Sumiu, Não tenho. sei. Olha, a gente realmente não Naquela contava época- com internet, com celular, senão estava tudo registrado. Mas ficou registrado aqui e aqui. Ficou registrado no coração, né? Aninha, a peça Meninos de Rua foi algo muito sério que foi feito na FEBEM, não foi? Nós fizemos várias peças pontuais, mas o espetáculo que foi apresentado e que saiu da FEBEM e foi mostrar o seu trabalho, o trabalho daqueles meninos, né, que tinham um potencial artístico muito grande, nem eles imaginavam que tinham, né? Chamava Menino de Rua, e ele foi levantado num dos encontros que eu tinha com os meninos. Nós estávamos juntos nisso. Agora, você foi muito forte para enfrentar uma mulher enfrentando todos aqueles garotos. Eu enfrentei. Você é uma pessoa muito forte, né? Eu sou muito protegida, né? É isso. Mas aí um menino, eu não me lembro o nome dele, ele trouxe um caderno. A maioria era analfabeta. Infelizmente, era uma coisa bárbara. Os meninos com 15, 16, 17 anos, até 17, né? Que tinham 18 eles saíam. Não sabiam ler nem escrever. A gente tinha muita dificuldade, inclusive. Falavam muita gíria. Não, e a gente tinha que transcrever o texto que eles falavam para eles poderem decorar com mais facilidade. Se você desse um texto para eles escrito, como é que eles não sabiam ler nem escrever? É triste a realidade. Mas aí ele me trouxe um caderno muito mal escrito, mas dava para entender o que era. Era uma história de um menino de rua que ficava na praça e ele estava abandonado, não tinha mais pai, não tinha mais mãe, não tinha família, e a quadrilha queria cooptar ele para ser aviãozinho e tudo mais. E aí eu achei interessante, daí ele foi me contando, eu falei, tudo bem, daqui o caderno, foi lá e tal. Claro, aí eu desenvolvi a peça. Você escreveu a peça e dirigi a peça. E aí aconteceu uma coisa muito legal, muito legal. O início era um sonho dele. Então, ele estava dormindo no banco do jardim, da praça, sozinho, né, solitário, e ele sonhava com umas moças que eram uma espécies de ninfas. Né? Então, tinha figurinha. Nós tínhamos apoio, né? Apoio. Nós tínhamos apoio do pessoal que dava dos monitores. Trabalhavam corpo. Foi o projeto Integração. Integrou tudo. Foi. As assistentes sociais nos davam apoio. Exatamente. Porque nós ficávamos dando aula de teatro e nós tínhamos apoio dos monitores, assistentes sociais, os psicólogos de lá, todos estavam. Você do meu lado, né? E nós estávamos juntos, nós dois dando aula de teatro, assim, né? Um atrasava, o outro chegava lá estava a Aninha. Muito aí, legal. Quando eu atrasava, eu estava tranquilo. Eu sabia que a Aninha estava segurando, a gente tinha uma confiança muito grande, né? A gente né? era uma equipe. E a Silvinha, um amorzinho. Mas então ele sonhava aí, né, com essas ninfas, e aí elas dançavam eles dançavam uma música, tal, elas dançavam. Tinha coreografia que era feito pelo pessoal que trabalhava o corpo, o cenário era feito pelo pessoal pelos profissionais contratados que trabalhavam artes plásticas, a Marise Mancini, você lembra? Eu lembro, Marise Mancini. Era artista plástica, tem várias exposições, até eu fui a uma delas recentemente, e tudo era integrado, porque era um projeto de integração estabelecido e, na verdade, implantado pelo Dr. Nazir, que era um humanista. Né? E tinha o Nelson que era, na verdade, o diretor do núcleo cultural. Enfim, e aí nós chegamos para ensaiar essa coreografia e com o menino que ia sonhar, para ele saber, porque ele interagia um pouco com elas. E aí os meninos estavam terminando a sua aula de expressão corporal, sei lá. Eles trabalhavam o corpo, tal, era muito legal. Aí eles viram aquilo e falaram, eu não sei se você estava, Genor, será que você lembra disso? Os meninos falaram assim, a gente quer participar. Falei, mas participar com a gente quer dançar com as meninas. Eu não me lembro, não. Então, era tanta coisa. Foi 2 anos. Aí eu falei assim, bom, eu preciso saber
se tudo bem, a gente precisava pedir autorização, porque a gente trabalhou na UERJOV, O ex-jovem. que era a unidade Mais pesada que Nossa, tinha eles dos tinham- garotos. até quase 18 anos. Eu Eles tinha eram sob responsabilidade tenebrosos. 30 e poucos garotos Foi a primeira infratores que eu tinha que segurar e dizer, deixa de fazer isso. E eles respeitavam. Eles né? respeitavam. Chegava e todos olhavam, tudo bem, senhor, tudo bem, tudo bem. Colocava as mãos para esse trás. negócio de senhor é gozado, eles né? colocavam a mão para trás, lembra? Eles colocavam, chegava perto, eles colocavam a mão para trás. Eu tirei tudo isso, né? Você lembra? Eu né? lembro que Senhora, você eu falei, tirou. que senhora? Senhora, eu tenho meu nome é Ana, pode me chamar. Ah, pode chamar de Aninha? Pode. Eles não sentavam no chão, era proibido sentar no chão. Era um absurdo. Era um A gente absurdo. revolucionou. Nós quebramos. Bom, para continuar, os meninos falaram que ele queria participar. Pode participar. Quer dizer, eu pedia, porque eles eram da jovem, eles não tinham muita liberdade de ficar saindo e tudo mais. Tinham, né? Mas eles eram bem monitorados. E aí eu falei com o Nazir, ele falou, não, pode, tudo bem. Aí eu falamos, você deve lembrar isso, falamos com ele era um, na verdade, ele trabalhava corporal e também dança para as meninas e tal. Aí ele bolou um minueto. Eu me lembro. Você lembra disso? Lembro. E eles dançavam com as meninas com uma leveza, com uma elegância. Quando estreou a peça, adivinha, eu fazia a luz, né? Eu operava a luz, porque aí não tinha Lógico, como não passar. Tinha como passar. Depois eu passei, ensinei tudo, tanto que um dos meninos foi trabalhar comigo, na área profissional. Eu levei ele comigo. Aí eu comecei a chorar tanto, porque eu tive uma emoção tão grande de ver aqueles meninos dançando minueto com aquelas meninas. Era demais. Na verdade, nós estávamos trabalhando numa prisão de menores. É verdade. A verdade, um presídio, nós trabalhamos 2 anos num presídio de menores. Os garotos não podiam sair sob nenhuma condição, a não ser determinado pelo juiz. Felizmente o juiz autorizou a nossa trupe O teatral. juiz autorizou o nosso trabalho, 2 anos, um trabalho seríssimo. Nossa. Inclusive, teve um espetáculo muito bonito, que foi esse espetáculo que estamos falando, que eu fui o vilão nesse espetáculo. Não, eu ia falar, eu pus você no palco. No palco, eu estava no palco, matou. Eu falei, gente, não, eu preciso de um... Porque era o cagueta, eu era o cagueta, era o vilão. Porque se colocasse um daqueles garotos... Isso mesmo. Coitado do garoto, né, acabava com ele. Então, fui o vilão lá. Aliás, na verdade, eu tremi muito. Estava aquele pavilhão lotado. Eu não sei quantas pessoas, 300, 400, 500 pessoas. Eu lá, não sei se estou exagerando, mas para mim era tanta gente. Eu tinha aqui no meio daqueles garotos infratores, muito loucos, falando sobre coisas que eu nem quero falar aqui. E eu lá no meio deles, fazendo tudo aquilo, vilão. Aí, quando eu estou olhando assim, quando eu entro, que eu olho, quem eu vejo assistindo... Miguel Falabella. Miguel Falabella. Eu aqui representando, eu olhei para o cara assim... Ponto. Aí eu comecei a tremer, eu tremi mesmo, né? Eu disse, eu nem me lembro que texto foi. Eu sei que o espetáculo foi ótimo, não é? Foi maravilhoso. Foi lindo. E uma coisa que eu até tomei nota aqui para mandar uma mensagem para o Miguel Falabella, que depois do espetáculo, né, ele foi convidado por você, não é? Foi ele e outros atores também. Foi a atores. Presidente do Sindicato dos Artistas, foi o Ricardo Blatt, foi a Françoise Fourton, que agora é falecida. Que mais? E muita gente da área artística para prestigiar mesmo, sabe? Foi muito legal. E depois do espetáculo, Falabella veio conversar comigo, agradecer. Você trabalhou muito bem. Eu nervoso, eu digo, tudo bem, eu nem sei o que eu falei para ele. Eu só tremi, abracei, tudo bem. E aí, depois, há pouco tempo, eu estava assistindo um podcast, eu vi o Miguel Falabella num podcast, e ele dizendo que ele não gosta muito de dar entrevista. Eu nem sabia disso. Ele disse que ele não gosta. Ele não gosta muito de dar entrevistas, assim, porque acho que é porque ele é um pouco tímido, eu não sei, ele não me explicou. Disse que não ficou muito claro, ele não gosta de dar entrevista. Mas nesse podcast ele foi, abriu uma exceção, e ele terminou falando uma coisa que eu tomei nota, e agora eu entendi por que ele foi me abraçar, né? Porque ele estava tão feliz com o espetáculo,
Ele falou de você, elogiou. Ele até Ele te elogiou pediu muito. não, ele pediu para trabalhar um pouco os meninos, ele ficou até mais Ficou até mais tempo, tarde. ficou até à noite. Ah, posso fazer uns exercícios com os meninos? Pode, logo. E ele ficou junto com a gente, sabe? Ele disse, poxa, Legal. você foi dirigido por Ana Maria Dias. Eu digo, fui. Você é um bom ator, que ótimo. E eu fiquei naquela história, eu nervoso, né? Na época eu estava uma pilha. Mas tudo bem, eu nem me lembro direito que eu conversei com ele. Eu sei que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e agora eu entendi bem por que ele fez tudo isso. Eu acho que o espetáculo foi legal, lógico que foi, porque foi dirigido por você, escrito por você, né, querida? E a gente ensaiou bastante. E né? foi feito com o coração, né? Foi. Tinha sonoplastia, tinha luz, tinha tudo. E o Miguel Falabella falou uma coisa: você só é verdadeiramente grande quando dá espaço para o outro brilhar. Você só brilha quando dá espaço para o outro. Miguel Falabella deixou isso muito claro. E é por isso, Miguel, meu querido, obrigado pelo carinho que você nos deu. Foi importante para a gente. Miguel, porque agora, o nosso trabalho era muito duro na época, nossa, não era? Muito duro. O Miguel é muito generoso, muito generoso. Agora, o nosso trabalho acabou... Porque, na verdade, quando o Nazir me chamou, eu falei, mas onde eu vou trabalhar? Não tem um teatro aqui, não tem um espaço para trabalhar. Ele falou, não, por enquanto você trabalha nas unidades, eu vou te mostrar onde que era o teatro e tal. Quando eu cheguei lá, estava no chão, né? Acabou, no chão, porque sucessivas rebeliões. E eu falei assim, bom, quando eu voltei na sala dele para conversar com ele e falar se eu aceitava ou não, eu senti que aquilo lá era a minha missão. Tinha uma missão a cumprir ali e eu ia para o Rio de Janeiro, já ia me estabelecer no Rio, acabei não indo e falei, não, vou fazer. Aí eu falei, Nazir, eu aceito, mas tem uma condição. Ele falou, qual? De você erguer um teatro aqui novamente. E ele ergueu. Você lembra? Você trabalhou nesse teatro. Trabalhei. Então, era auditório, teatro Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, eu trabalhei nesse teatro. Eu adorei então, esse nossa, era maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, esse teatro foi tinha um usado... palco elevado. Não, teve um palco italiano. Eu chamei o pessoal de teatro, da iluminação, eles implantaram uma iluminação específica para lá e tinha uma mesa de controle no palco, tinha coxia, tudo perfeito. Tudo perfeito. E aí, esse espaço também era utilizado para música. Nós fizemos um show onde nós abrimos... Você lembra disso? Eu lembro disso, Um show onde nós abrimos para inscrição de quem quisesse participar. Aí tinha a faxineira, que a gente nem sabia, aquela senhorinha toda humilde, que a gente nem via mais ou menos. Ela falou, eu tenho umas poesias, será que eu posso falar? Claro, vamos lá. Foi deslumbrante. Ela tinha umas poesias, ela foi lá. E tinha gente que tocava bumbo, violino, violão, viola, cavaquinho. A gente fez um show com todo mundo. Nós temos umas fotos aqui, ó, você lá ensaiando. Isso aí eu estou dando aula, né? Logo na UEJOV. Olha o tamanho dos meninos, os garotinhos. Né? Umas fotos aí do... Agora, eu gostava demais deles, sabia? Eu gostava demais deles. Olha, eu também, nós gostava muito Né? mesmo. Aquele que eu dava umas broncas esse nele. foi da peça, lá no pavilhão. Esse aí nós fizemos no pavilhão. Nós fizemos na UEJOV. Na UEJOV, foi na UEJOV. Não tinha o teatro ainda. Não tinha. Então, foi o primeiro, né? Foi aí a gente pediu para construir um palco, também tinha luz, a gente alugou uns refletores, foi muito legal. A única coisa que eu não gostei, que depois eu falei, Nazir, vamos melhorar, deles sentarem no chão. Mas não tinha cadeira. Mas não tinha cadeira. Ele falou, Ana, não posso, deixa ser assim. Eu falei, tá bom. Não tinha cadeira. Vamos, por enquanto. Quero o teatro em pé. Vamos ver agora uma. Pode passar, meu querido, pode passar. Esse menino aqui, quer ver? Dá para voltar? Esse menino aqui, ele era tenebroso. Como era o nome dele? Gente, a gente chamava. Eu estou tentando lembrar o nome dele.
Ele era no escurinho, não era? Ele era tenebroso. Mas ele eu gostava muito tanto engraçado. dele, eu gostava tanto dele. Mas ele era Mas assim. ele chegava assim, como eu estou muito louco hoje, eu estou muito louco. Mas fique tranquilo, fique tranquilo. Eu estou muito louco, você sabe que eu estou muito louco. Né? Eu digo, Ele era um comediante nato. Ele chegava assim, tudo bem, estou muito louco. E aí, Tite, eu estou muito louco. Não, mas você sabe que eu gostava muito dele. Eu fiz uma aula de projeção de voz, de trabalho de vocal. Aí ele falou assim, nossa, eu estou ótimo. Estou ótimo, quer ver? Mãos ao alto, é um assalto. Ele chegou... Mas eu falei assim, olha só, você pode falar isso. Você pode também usar essa sua voz para dizer, eu vou me recuperar e vou ser um homem de bem. Repete. E ele falou... Eu perguntei para ela... Mas ele era muito... Era muito. Esqueci o nome dele. Eu não me lembro, eu também não me lembro o nome dele. Olha, aqui é uma peça que você participou, né, Aninha? Da Eliana Iglesias, o Leão Lobo, que é meu amigo de muito tempo, né, muitas décadas, ele me convidou para dirigir com a Roberta Close. Ah, foi com a Roberta Close? Aqui a Roberta Close foi lá no Teatro Itália. Eu não sabia que a Roberta Close tinha feito teatro. Fez essa peça, nós viajamos bastante com essa peça, estreamos, ficamos numa temporada no Teatro Itália, né? Agora, eu não sei se continua sendo Teatro Itália ou mudou o nome. Não sei. Mas não lá no centro, e foi muito bem, né? E depois nós viajamos. Porque teatro, você sabe, você faz, você estreia, mas você tem que andar, né? Tem que... Agora tem muitos teatros nas periferias, nos bairros, né? Porque hoje em dia, aliás, sempre foi, mas hoje, mais do que nunca, cada bairro é uma cidade. É uma cidade. Tem seus próprios valores. Todos né? Tem seu teatro, tem seu shopping, sua academia, tem tudo. Tem sua escola, enfim. Então, esse foi lá no Teatro Itália e viajou pelo interior. Foi um espetáculo legal, foi uma boa experiência para mim. Eu dirigi. Lampião e Maria Bonita, no Reino Divino, é a minha peça mais montada. Foi? Foi montada onde? No Brasil todo, e ainda é. Porque é o seguinte... Você dirigiu esse espetáculo? Não, só atuei. Atuei não, só escrevi. Ah, certo. Foi o seguinte, assim que eu entrei no SBT, que no início era a TVS, quando a Tupi fechou, eu fui para lá para fazer novela lá. Fomos eu, Ana Rosa, não sei mais quem foi da Tupi, contratados por 2 anos. E quando a gente entrou, não tinha ainda o departamento de teledramaturgia. Eu fui para o jornalismo, né? E fui fazer jornalismo. E daí eu conheci um produtor lá, que falou assim, Ana, você é atriz, tal, você escreve? Eu falei, escrevo. Ele falou, sabe o que é? Eu queria montar, eu tenho como montar uma peça sobre Lampião e Maria Bonita, mas eu queria uma abordagem diferente, uma coisa diferente, tipo cordel. Será que você tem condição de escrever? Eu falei, olha, vou pensar. Aí eu comecei a ler bastante livros sobre eles, de bastante brasilianistas, principalmente. E aí eu escrevi essa peça, que é muito interessante, porque o Lampião morre, né? E ele está no plano espiritual, no inferno. E a Maria Bonita também morre, está no plano espiritual, no céu. Então, é assim, ó, o cenário é assim, né? O céu e o inferno. Já tinha uma conotação de espiritismo. Exatamente, exatamente. Eu nem imaginei. Aí tinha o contador de história, o cantador, né, que contava a história e tocava. E aí, o sobrinho da Maria Bonita, a sobrinha da Maria Bonita e o sobrinho do Lampião se apaixonavam no plano terreno. E aí as famílias brigavam do mesmo jeito, tal, e eles chamaram os tios para interceder por eles. Aí eles descem. E aí o que acontece? O inferno, né, chamado inferno, né, sobe, fica no mesmo plano, fica tudo no mesmo plano e fica todo mundo muito feliz. Termina a peça assim, é bem legal. Que ótimo. É muito bacana. Quando foi encenada essa peça? Foi... Está encenada. Porque, assim, depois eu fui presidente da Comissão Estadual de Teatro, certo. E, na época, eles me pediram para
dá, enfim, dá os direitos para eles. Os direitos autorais. Não os direitos Não autorais. para a montagem, para incluir num caderno de teatro que eles distribuiriam para as escolas estaduais. Era muito bacaninha, sabe? Era na época da Analia Álvares, que estava lá. E aí eles fizeram um caderno para os professores utilizarem aquelas peças. Tinha umas 4 peças, e eles me pediram para dar autorização para inserir o Lampião e Maria Bonita no Reino Divino. Então, eu dei autorização, eles inseriram, e esse livreto, né, foi distribuído gratuitamente para todas as escolas. E aí foi montado no Brasil todo e também por grupos profissionais. A gente lançou aqui, a Vilma de Souza, que produziu e dirigiu aqui no Teatro Sérgio Cardoso. Eu ganhei prêmio de revelação depois de anos de profissão, porque eu realmente nunca tinha escrito uma peça infanto-juvenil. E faz sucesso até hoje. Mas as pessoas que sempre ganham um prêmio de revelação já estão há anos pois, no mercado de trabalho e ninguém revelação, sabe. ótimo, obrigada. Não sabe a história. Revelação, você faz teatro? Descobri, você faz teatro? Eu já estava há mais de 20 anos. Você fez mais 10 peças de teatro, já acumulou tudo. Né? Mas ganhar um prêmio é sempre bom. É sempre bom. É sempre gostoso. Eu gosto, acho legal. Vamos ver outra peça agora. Esse almanaque. Fala um pouquinho sobre esse. Esse almanaque, ele foi trabalhado e foi pesquisado por 2 autores. O Mauro, era o Mauro Alencar, né? E o Nilson Xavier. O Nilson é conhecedor, estudioso da teledramaturgia brasileira, e o Mauro Alencar, ele trabalhava na Tupi. Era amigo nosso, né? Ele distribuía os capítulos das novelas que, na época, eram rodados no mimeógrafo. E aí ele gostava muito e ele começou a pesquisar junto com o Nelson Xavier. E aí eles lançaram esse almanaque da telenovela brasileira, que tem... para o estudante de comunicação, de jornalismo e tal, consultar é excelente, porque tem toda a história desde que a Tupi foi fundada em 1950, que foi a primeira televisão brasileira a entrar no ar, na época do Assis Chateaubriand, foi a pioneira. Então, tem todas as principais telenovelas que foram feitas lá. Então, é muito bacana esse livro, e teve um grande lançamento, foi na Livraria Cultura. Não sei se foi editado pela Editora Cultura, não tenho lembrança. Mas foi um sucesso, e hoje é um livro de consulta mesmo, de estudo. Você faz parte do... Faz parte porque... do almanaque da... porque eu entrei na Tupi em 1966. Como foi seu trabalho na Tupi, Aninha? Como foi? O que você fez na Tupi? Eu sei que eu estou sabendo, muita gente está sabendo, mas tem gente, essa geração agora de... A Tupi era... Para mim foi... Eu sempre falo, a minha universidade. Lá eu aprendi a fazer televisão. Porque a Tupi era uma emissora de teledramaturgia, como a Globo é hoje, né? Tinha novelas em 3 horários. Só existia a Tupi na época, Na época era pioneira. Não, existia... Depois veio a Excelsior, também tinha Record, mas teledramaturgia mesmo era a Tupi. Era como a Globo, era uns 10, 15 anos atrás, há uns 20 anos atrás. Como era a Globo há 20 anos atrás, todo mundo assistia a novela da Globo. Você marcava como uma festa, a pessoa só chegava depois da... É verdade. Depois até teatro a gente modificava quando a novela ia para o seu final, e o pessoal que não queria perder nenhum capítulo, mudou, a gente modificava o horário do teatro. Eu me lembro exatamente disso. A Tupi foi minha universidade. Eu aprendi tudo lá. Aprendi a atuar, aprendi a fazer direção de imagem, aprendi também a escrever, aprendi tudo, a editar, tudo. Depois eu me desenvolvi, evidentemente. Nossa. Que a Tupi fechou em 1981, e de lá para cá eu fiz e faço, estou fazendo e pretendo fazer muita coisa ainda. Mas foi maravilhoso. A Tupi foi uma emissora maravilhosa para todos que participaram dessa. Eu fiquei 15 anos na Tupi.
15 15 anos. anos. E se ela não tivesse fechado, provavelmente as pessoas estariam lá até Mas hoje. por que fechou a Tupi? Você Porque, sabe, você tem ideia? porque quando o Assis Chateaubriand morreu, ele passou para o Edmundo Monteiro, né, a gestão. Eram os diários e emissoras associadas. Tanto que eu comecei na TV Cultura, que pertencia aos diários e emissoras associadas, não era uma TV pública na época. Quanto tempo você trabalhou na TV Cultura? Olha, no início da minha carreira, acho que eu trabalhei uns 3 anos, por aí. O ambiente era maravilhoso, né? Era maravilhoso. A gente funcionava, na verdade, num dos andares de um prédio na 7 de abril. Ah, tá. Eu já peguei a TV Cultura Mas a TV Cultura Pública veio depois, né? TV Cultura, eu trabalhei na E Cultura, aí mas foi a TV Cultura bem depois. pegou fogo, o andar pegou fogo, a gente foi para funcionar em um dos estúdios da Tupi, e eu fazia os programas da Lúcia Lambertini, as novelas também. Lúcia Lambertini. Ela fazia até o Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi a primeira não era? Emília. A primeira Emília. Eu me lembro bem que meu sonho era ser o Pedrinho. Amarelo. Aí um dia eu saí de casa correndo, eu me lembro que eu escovei bem os dentes para ficarem branquinho e fui falar com ela. Cheguei lá, fiquei esperando, ela veio falar comigo. Eu disse, o que é que você quer, garoto? Eu digo, eu quero ser trabalhar aqui com você. O Pedrinho, ela olhou para mim, ela ficou, e você faz o quê? Eu quero ser o Pedrinho. Eu devia ter uns 16 anos. Foi muito engraçado. Eu não sabia nada e ela foi ultra gentil. Meu sonho era ser o Pedrinho. A Lúcia foi maravilhosa. Depois ela foi fazer novela na Tupi também. Então, eu comecei a minha carreira assim. Aí, a Tupi foi... Como a gente foi para lá, né, num dos estúdios, porque a programação tinha que continuar, eu acabei, através do meu pai, por incrível que pareça... Seu pai? Pois é, o meu pai não queria que eu fosse atriz de jeito nenhum, né? Porque eu tinha me formado em Química, ele tinha investido tanto. Você fez Química, agora que eu me lembro. A Silvia me dizia. Ela fez Química também. Eu olhava, você até usava um perfume. Você me deu um perfume que você fez também. Eu fiz porque eu me especializei Fui em até cosmetologia. De não sei se não, acho que é isso. Você me deu um perfume que você tinha feito. Você lembra distribuía disso? os perfumes. Fazia shampoo, fazia creme, fazia... Eu faço o meu perfume diário, eu que faço, é fórmula minha, até hoje eu faço. Que Ninguém ótimo. tem, só eu. Vamos ver mais coisas de você. Esse aí, a peça Trair e Coçar é só começar. Como faz essa peça? Como foi essa? Olha, foi um essa marco história? na minha carreira. Até vou beber água. Eu estava como presidente na Comissão Estadual de Teatro e tinha entrado na comissão representando a APARTE, que era uma associação dos autores de teatro paulistanos. Eu era presidente da APARTE, então eles me indicaram para fazer parte da Comissão Estadual de Teatro. A gente era contratado, tinha um salário pequeno, mas tinha. E eu, de repente, assumi a presidência, e aí chegou pela APTESP, que é a Associação dos Produtores de Teatro, né, do Estado de São Paulo, o Antoninho Matias, que já é falecido, para integrar a comissão, e o Trair e Coçar é só começar estava em cartaz no Teatro Maria de la Costa, mas a atriz ia sair para fazer outro espetáculo. Então, ele me convidou para fazer o espetáculo, se eu podia fazer, e eu fui assistir o espetáculo, era com a Denise de Fraga, aceitei e fiquei 15 anos. 15 anos, não é? 15 anos? Não, dizer uma coisa dessa para quem 15 anos no palco. Mas como é que você fica 15 anos fazendo a mesma peça? Não existem peças aí que estão... Não sei, mas fora. Olha, nem eu imaginava. Agenor, foi um sucesso essa peça, né? Um sucesso. Todo mundo assistiu. Eu assisti 2 vezes. Trair e Coçar. Mas as pessoas iam, levavam a família, levavam o pessoal que vinha do interior. Muito animada. Eu tinha um prazer tão grande de ver aquele público se divertir, curtir, se extasiar, rir. E a gente ria também, se divertia. Era tão bom que eu acabei ficando. Só que eu não fazia só o teatro, eu tinha a minha empresa, a Ver Teatro Produções, eu fazia teatro empresarial, fazia também vídeos, dirigia vídeos, eu tinha outras atividades. Mas o Trair e Coçar
foi um marco na minha vida. Eu nunca imaginei que fosse ficar 15 anos numa peça de teatro e era uma delícia. Uma delícia. Nós ficamos 3 anos e meio no Teatro Zácaro, que agora está fechado, depois ali na Bela Vista, exatamente. Essa já é a Anastácia Custódio que substituiu, não a Denise, ela substituiu, acho que, eu não sei quem ela substituiu, porque tiveram... nesse personagem, nesse personagem também outros personagens, mas nesse acho que umas 4 atrizes. Acho que ela substituiu, não sei se foi a Clarice Derzé-Luz ou a Yara Janra, mas nós ficamos nesse teatro que era do Zácaro 3 anos e meio, colocando 1.200 pessoas diariamente. Eu sei porque todos os meus amigos, domingo, todos, impressionante, gostavam, tinham assistido e amavam o espetáculo. Era uma loucura. E eu cheguei, pela primeira vez da minha carreira, eu cheguei a ganhar mais no teatro do que na televisão. Foi no Trair e Coçar, só começar. Aqui estamos com Laços Eternos. Laços Eternos. Ai, que história é essa de Laços Eternos, Aninha? Me fala. Olha, você sabe que eu sou espírita, né? Sou atuante e tal. Tenho grupos de trabalho. E eu pode passar aqui. Eu fui fazer. Pode passar, tá? Você coloca mais água. Sim, por favor. Eu fui fazer um trabalho voluntário dentro da federação. Todos faziam um trabalho voluntário, como eu faço ainda, né? No momento, eu estou fazendo trabalhos online. Mas fiquei muito tempo lá. E eu fui para a biblioteca, trabalhar voluntariamente na biblioteca. E tinha um livro que não tinha... Esse livro tinha várias edições lá para empréstimo. Era um dos livros que tinha mais edição ali para empréstimo. Chamava Laços Eternos. Eu falei, o que será que as pessoas gostam tanto desse livro? Eu estava contratada no SBT nessa época. E daí eu fui ler o livro. Fiquei apaixonada. Falei, gente, maravilhoso, maravilhoso. Para uma telenovela. Fiz toda uma sinopse, levei para o Silvio Santos. Inclusive, na época, a Suzy Camacho também queria. Ela tinha sonhado comigo que íamos fazer um trabalho. E ela falou, nossa, sonhei, acho que foi porque eu estou lendo um livro maravilhoso. Falei, qual? Laços Eternos. Falei, bom, aí nós levamos para o Silvio, mas não rolou. Aí eu falei, vamos fazer teatro e tal. Fiquei batalhando um ano, quase 2 anos batalhando. Tinha que ter um produtor para fazer, que a peça era... Lógico. Até que eu falei, olha, eu já fiz a minha parte, falei com o plano espiritual, agora fica com vocês, não vou fazer mais nada. E um dia eu cheguei em casa, na secretária eletrônica, né, que na época, secretária eletrônica, tinha um recado de 2 produtores que queriam falar comigo sobre Laços Eternos. Era o Edmir Russi e o Abílio Rivas. E eles produziram, investiram, foi um espetáculo deslumbrante. A estreia foi em qual teatro? Foi Teatro Ruth Escobar. No Ruth Escobar. E aí o espetáculo não parou. Passou, inclusive, para outras produções, vários atores. Ele está mais tempo do que o Trair e Coçar, por exemplo, que ficou anos a fio. Está em cartaz. Está em cartaz, agora com a companhia Fátima do Vale. E, claro, ele se apresenta pontualmente, porque hoje em dia você manter um espetáculo que tem 23 pessoas na equipe, numa carreira normal, é muito difícil. Então, é pontual, se apresenta e aí se faz uma divulgação tal no local, e lota, as pessoas vão mais vezes, se emocionam. Aninha, Laços Eternos está em cartaz? O Laços Eternos está em cartaz há anos, né? Só que ele não faz uma carreira normal. Ele se apresenta pontualmente em espetáculos que têm uma plateia grande que possa receber um grande número de espectadores. Então, eu recomendo que as pessoas consultem as redes sociais para saber onde ele está se apresentando e não deixe de assistir, porque realmente é emocionante. Eu adoro o espetáculo, é lindo. A Zíbia, eu tive um enorme prazer. Você trabalhou com a Zíbia muito? Trabalhei e tive a honra de conviver com ela. E adaptei
o Laços Eternos e adaptei também o Esmeralda, que também foi montado. E recentemente parece que está havendo uma nova produção. O Laços agora está com a companhia Fátima do Vale e continua se apresentando e aqui no interior e até fora de São Paulo também. Você me falou, você é espírita atuante, não é? Eu sou. Eu trabalho, atualmente não estou fazendo trabalho presencial, estou fazendo trabalho online com o meu grupo, mas pretendo retornar. Eu tenho 2 grupos em que eu trabalho, 2 assistências, na verdade. Uma é o DEPOI, que eu entrevisto as pessoas que chegam na federação, quer dizer, a porta de entrada da federação. Você está falando da Federação Espírita. Espírita do Estado de São Paulo, na Maria Paula, no viaduto Maria Paula, na rua Maria Paula, né? Continuação do viaduto. E também trabalho numa assistência chamada P3C, que é uma assistência de consolo às pessoas que perderam entes queridos recentemente. Então, eu sou, vamos dizer, orientadora. Não, na verdade, é chamada orientadora espiritual dessas pessoas. E como a pessoa espírita vê o mundo atualmente? O mundo melhorou? Como é que está o mundo, Aninha? Olha, não existe involução. Pode haver uma temporária estagnação, mas o sentido é sempre evoluir, né? E nós estamos vivendo num momento muito difícil, onde o mal está tentando, né, predominar. Mas o bem é acima de tudo, né? E o bem acima de tudo significa Deus, significa Jesus, significa você ter confiança de que tudo é passageiro, que nós temos que passar por determinadas situações para podermos amadurecer, principalmente espiritualmente. Então, o mundo agora está bem complicado em termos... temos guerras, né? Temos governos ditatoriais e temos sempre aquela luta eterna pelo poder, pelo dinheiro, né? Enfim, pelo você entrar em confronto com o bem e ganhar, né? Aparentemente. Mas, de qualquer maneira, nós não podemos perder a fé. Então, atualmente, o que eu faço é realmente muitas vibrações para que o nosso país e todo o planeta e o mundo que esteja em guerra entre em paz, numa paz duradoura, não aparente. Mas temos o homem, né? Mas você está me dizendo, já que numa involução, na sua visão, que o mundo está sempre evoluindo e que a nossa tendência é melhorar sempre. Tem que melhorar. E, às vezes, através de situações bem dolorosas. Mas quem souber utilizar essas oportunidades dolorosas para evoluir, vai evoluir mais profundamente. Agora, você esperar do ser humano, que ainda tem muito chão... Ainda é primitivo, né? Muitas vezes primitivo, e a maioria está naquela ganância, né? A luta orgulho, pelo poder, inveja, acima de tudo. A luta pelo poder e pelo dinheiro, pelo né? dinheiro, pelo porque dinheiro. O poder é dinheiro, se resume em dinheiro. Como se você fosse levar esse dinheiro. Você vai levar para onde? Eu cheguei a ouvir um político dizer assim, não, eu estava desviando porque eu queria deixar até a minha 10ª geração bem. Olha só. Isso é resposta? É um absurdo. Meu Deus do céu. E quem trabalha? E quem sua? E quem é honesto? Agora, faz o quê? Aninha, me explica uma coisa. Como o Espiritismo justifica a fome, a dor? Não justifica. Não justifica? Não justifica. Ele entende, compreende aquele momento e aqueles espíritos, às vezes, por questões anteriores a essa encarnação, têm que passar por isso. Mas não significa que eles tenham que ficar nisso. E nós espíritas e nós, seres humanos, temos que sempre ajudar a sair dessa condição de pobreza.
e não inventar que nós estamos atendendo a pobreza e enchendo os bolsos de dinheiro, né? Então, o Espiritismo, ele prega a fraternidade, que é a doutrina de Jesus. A fraternidade, o amor, a caridade, né? O amor sincero, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas não amar ao próximo só com narrativa, só com... Com ação. Com ação. Tem que ter ação e provar que está fazendo realmente. E não adianta você criar assistencialismos para deixar que o pobre permaneça na pobreza. Isso que é o pior. E ele está sendo alimentado, a pobreza está sendo alimentada. Exatamente. Então, isso não é a mesma coisa aqueles meninos na FEBEM. Nós fazíamos o nosso trabalho, né? Agora, eles saíam para o mundo, para o mundão, como eles falavam, né? Mundão. Vou voltar para o mundão. E o que aquele mundão oferecia para aqueles meninos? Se com 17 anos eles eram analfabetos, o que eles iam fazer? Que tipo de coisa eles iam fazer? Não tinham como. Oh, pronto, aqui chegou a ternura. Entrou a ternura falando do tempo, não é? Sabe, conhece a ternura, né? Conheço, lógico. Conhece? Você não conhece pessoalmente a ternura. A ternura concorda com o que a gente falou, né? Lógico que concorda. Sim, né? Ela é inteligente. E uma coisa, você sabe sobre o espiritismo que fala dos animais? Você sabe, tem alguma coisa? Não, os animais retornam para o chamado princípio inteligente, né? Eles não têm alma, mas eles estão em evolução também. Os animais estão em evolução e você sabe muito bem que eles dão lição de amor para a gente, né? Muitas lições de amor incondicional. Você tem animal? Você tinha? Eu sempre tive. Agora não tenho mais. É por uma questão prática, que eu viajo e agora eu não tenho mais uma pessoa que ficou comigo 43 anos e faleceu, mas ela saiu antes, né, que era a Dona Luzia, minha querida Dona Luzia, que fazia tudo para mim e ficava com os bichinhos em casa, tudo, quando eu viajava. Agora ela não está mais, eu não quero substituí-la e não tenho mais bichinho. A bichinha que eu tive recentemente, faleceu e eu sofri muito, foi a Tuti. Gatinha, Tuti. Eu me lembro que você tinha, no menino, acho que era uma gatinha que você já tinha na época, uma gatinha, um gato. Não, eu sempre tinha eu tive animal gato, na época, cachorro, eu me lembro que você tive tudo. Você eu sempre tive bicho. A primeira vez que eu não estou com bichinho é agora. Eu sinto muita falta, viu, Angelo? Muita. Mas eu tenho muita pena de viajar e deixar o bichinho, por exemplo, o gato lá e pedir para alguém subir da comida. Ele sente falta da gente. Eu não me sinto bem, então eu preferi não ter. Certíssimo. Aninha, para terminar, agora, nós temos aqui uma lâmpada do Aladim que simboliza para a gente um pedido. Você pode pedir um pedido, fazer um pedido aí para o universo. O que você vai pedir para o universo, Aninha? O que você deseja? O que eu mais desejo é que o universo se abra para todos, ou pelo menos para aqueles que são merecedores de receber essas benesses do universo. E que realmente, de verdade, essa desigualdade que a gente vive, que é terrível, seja sanada e que os nossos governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Esse é o meu desejo. Aninha, muito obrigado pela sua participação. Eu aqui fiz um desenho rapidinho, em 2 minutinhos. Foi apenas um registro da sua passagem aqui no Mergulhando no Espelho. Muito obrigado. Olha, você tem muito essa... Muito obrigado. Foi rapidinho. Você tem também... Nossa, não sabia que você tinha esse talento também. Só para você. Ó, olha aí. Sou eu. Obrigada, Genor. Ai, muito bom ter estado aqui. Foi ótimo. E espero que os seus espectadores, né? Os seus internautas, espectadores, gostem do que a gente falou. E desejo a você muita luz em todas as suas atividades. É sempre bom você atuante. Eu sei que você tem o seu consultório, não para, dá entrevista para outros programas de TV. E agora com o seu canal, Mergulhando no Espelho, maravilhoso. Muito bom você ter me convidado. Você vai estar sempre com a gente aqui, trazendo, se Deus quiser, nos próximos espetáculos. Inclusive, você vem aqui, vai ser um prazer te receber
Você é uma pessoa cheia de luz. Você iluminou o nosso espaço, iluminou o estúdio. Nós aqui, né? Ele também. Vamos ver agora aqui na tela. Seu registro aqui, nossa, no Mergulhando no Espelho. Não sabia que você tinha esse talento também. Já falei isso, né? Torno a falar. Agenor, de 1000 talentos, 1000 facetas, 1000 artes. É multiartista, polivalente. Gente, fica com a gente aí, dá seu likezinho, porque é muito importante a sua presença, a sua continuidade no Mergulhando no Espelho. Tchau.